Ó, Brasil e Império, segunda aula. Estamos aqui com os gringos. Se você ouvirem uma pessoa rindo, é os gringos, tá ligado? Dá uma olhadinha. No Brasil, colônia, a economia principal era o açúcar, que estava enriquecendo muito Portugal, o açúcar. Por causa desse enriquecimento, todas as nações europeias estavam meio que de olho no Brasil, por causa desse açúcar que estava dando muito dinheiro para Portugal. E tiveram várias invasões estrangeiras, principalmente da França e da Holanda. As nações aí europeias estavam tentando pegar esse ouro que estava do Brasil para eles ganharem dinheiro também, como Portugal estava ganhando. Mas Portugal, como eles já tinham o Brasil como uma colônia fixa, eles queriam proteger essa colônia. E para isso, a estratégia que eles pensaram, né, foi de tornar Brasil um império. E por isso, em 1808, Dom João VI se tornou o príncipe regente do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve, que era o nome desse território aqui que a gente tinha nesse lugar. Não foi só Dom João VI que veio ele e toda a família real. E eles se instalaram aqui no Paço Imperial e ao redores do Paço Imperial, né? Mas como o Brasil ainda não era um império, ele era uma colônia antes deles virem para cá, estavam em umas condições assim, um pouquinho diferentes do que eles estavam acostumados lá em Portugal. Meio que para eles se sentirem mais em casa, eles vieram para cá e trouxeram as coisas de Portugal, né? Então, eles construíram o Jardim Botânico, que é no bairro Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem, né? Eles também fundaram o Banco do Brasil, que a sede antiga é onde hoje é o CCBB, a Biblioteca Nacional, que é aqui no centro, o Real Teatro de São João, que é o mesmo teatro, mas agora se chama Teatro João Caetano. E também eles construíram a Escola Real de Artes, Ciências e Ofícios, que já foi demolida, mas a entrada dela está agora no Jardim Botânico. Todo esse processo da família real vir para cá e trazerem um monte de coisa em Portugal, construírem mais coisas, foi chamada a interiorização da metrópole. Basicamente, o que isso significa é que antes a colônia era o Brasil e a metrópole era Portugal. Mas com a vinda da família real para cá, meio que esses papéis se inverteram e o Brasil ganhou muita mais atenção do que Portugal. Essa interiorização da metrópole fez com que Portugal não ganhasse tanta atenção, que, enfim, rolaram algumas coisas que eu não vou colocar aqui por causa do tempo mesmo, mas uma delas foi a Revolução do Porto, que gerou vários conflitos lá em Portugal, que fez com que Dom João VI quisesse voltar para Portugal para resolver todos esses conflitos e deixou Dom Pedro aqui como o príncipe regente no lugar dele. Mas como esses conflitos da Revolução do Porto eram muito grandes, Dom João VI pediu para que Dom Pedro voltasse para Portugal com ele. Dom Pedro não queria voltar para Portugal e a elite do Brasil também não queria que a família real voltasse para Portugal, porque com a família real estando aqui, a elite ganhava muitas vantagens políticas e econômicas. Então, Dom Pedro não queria voltar. Por isso, no dia 8 de janeiro de 1822, ele veio aqui na janela do Paço Imperial e aconteceu o dia do fico, que ele falou, vou falar aqui a frase que ele falou, mas todo mundo sabe, né? Se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Basicamente, ele veio lá, aqui na janela, e falou que ia ficar no Brasil, independente do que Portugal quisesse. O dia do fico aconteceu em janeiro de 1822 e 7 de setembro, né, aconteceu em setembro de 2022. Claro, que é o dia da independência, né, 7 de setembro de 1822. Mas entre esses meses rolou aí o conflito de Portugal e Brasil, porque a família real estava querendo que Dom Pedro voltasse e a elite brasileira e Dom Pedro não queria voltar para Portugal. E, enfim, estava rolando essa treta. Dom Pedro estava recebendo cartas ameaçando guerra, ameaçando prisão, caso ele não voltasse para Portugal. E em 7 de setembro de 1822, rolou o dia da independência lá em São Paulo, às margens do Rio Ipiranga, que ele falou independência ou morte, não sei o que lá. E aí, vapo, né? O Brasil se tornou independente. Depois da independência, Dom Pedro deixou de ser o príncipe regente e passou a ser o imperador do Brasil, se tornando Dom Pedro I. O primeiro reinado, ele começou já com várias crises, a principal sendo a crise no exército, que estava muito desgastado depois de lutar com várias revoltas que estavam acontecendo nesse período do primeiro reinado. E além de todas essas revoltas, o exército está desgastado. Estavam acontecendo vários conflitos no Brasil, que todos esses conflitos se juntaram para ocasionar a Noite das Garrafadas em 1831. Noite das Garrafadas foi basicamente um conflito entre os portugueses, que apoiavam Dom Pedro e achavam a autoridade dele uma coisa boa, e os brasileiros, que eram a oposição do governo.
Os brasileiros acabaram ganhando essa guerra de 3 dias. Por causa disso, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro acabou abdicando do trono, voltando para Portugal e deixou aqui para ser o imperador do Brasil o seu filho, Dom Pedro II, que no caso, em 1831, tinha 5 anos de idade. Pelo imperador só ter 5 anos de idade, ele não podia comandar o país, claro. Então, quem comandou foram a regência trina e a regência una. A regência trina foi o primeiro tipo de regência que aconteceu no Brasil, que era basicamente 3 pessoas que comandavam o país no lugar do Dom Pedro II. E depois da regência trina aconteceram 2 regências unas, a regência una de Feijó e de Araújo Lima. E foi esse período da regência que fez com que os primeiros partidos políticos do Brasil se consolidassem, que foi o Partido Conservador, chamado de Saquarema, e o Partido Liberal, que era chamado de Luzia. Nesse período também aconteceram várias rebeliões no Brasil inteiro. O motivo das rebeliões, quando ela é feita pela elite do Brasil, era para conseguir mais autonomia, e quando era feita pela população mais pobre, era para conseguir liberdade. Enfim, aconteceram várias rebeliões aí. Vou deixar aqui passando listas. E a última coisa que aconteceu nesse período de regência foi o golpe da maioridade, que foi feito para acabar com esse período da regência. Ele foi promovido pelos liberais, os Luzias, que eles queriam garantir mais privilégios no governo. Então, eles fizeram a proposta de Dom Pedro II ter a sua maioridade garantida com 14 anos de idade. E essa proposta foi aprovada em 23 de julho de 1840. Nesse segundo reinado, a dinâmica dos partidos políticos continua praticamente a mesma. Eram 2 partidos, o liberal e o conservador, mas que na verdade os 2 representavam a elite e eles tinham muitas coisas em comum. Por exemplo, eles queriam manter o sistema escravista e queriam manter o regime do império, porque eram essas 2 coisas que mantinham os privilégios dele. As diferenças que eles tinham eram muito mínimas, era só uma diferença principal, na verdade, que era que os liberais queriam mais autonomia para as províncias, para cada estado, né, do Brasil, e os conservadores queriam que a política fosse centralizada apenas na mão do imperador. Durante o Brasil, colônia, as economias principais eram o pau-brasil e depois se tornou o açúcar. E agora começou um terceiro ciclo na economia do Brasil, nessa época do segundo reinado, que foi o ciclo do café. A plantação do café se iniciou lá no Pará, mas logo ela veio para o Rio de Janeiro. Mas como as terras do Rio não eram muito próprias para plantar, essas plantações foram danificando a terra e tiveram que ser migradas lentamente até chegar em São Paulo. Com essa migração das plantações, a malha ferroviária também foi se expandindo e foi do Rio de Janeiro até São Paulo. Era uma malha ferroviária muito forte, o que no futuro, um futuro muito distante, no caso, quando as rodovias começaram a ser introduzidas no Brasil, foi-se criada uma rodovia muito grande entre Rio e São Paulo, o que tornou agora o que é hoje, né? Nos tempos atuais, a megalópole de Rio e São Paulo. Para finalizar aqui, eu vou falar de uma coisa muito importante também, que estava acontecendo durante todo esse período do Brasil Império, que era a questão dos escravos. Os escravos africanos eles estavam presentes aqui no Brasil desde a época do Brasil Colônia, mas durante o Império aconteceram algumas coisas na política internacional que tornaram o tráfico negro um pouquinho mais complicado. Em 1845 foram aprovadas a Lei Bill Alberdi e a Lei Eusébio de Queiroz. Na prática ninguém seguia essas leis, mas elas ainda dificultavam o tráfico negreiro no Atlântico, o que fez com que as lavouras aqui do Sudeste elas importassem as pessoas escravizadas do Norte e do Nordeste para virem trabalhar aqui. Outra lei também que foi importante, que foi aprovada nessa época, foi a Lei de Terras, que ela foi aprovada no contexto dessas 2 outras leis que proibiam o tráfico, porque os donos das fazendas tinham medo de que quando a escravidão fosse abolida completamente, as pessoas que eram antes escravizadas se tornassem donos de terras. Então a Lei de Terras surgiu para impedir que essas pessoas, dificultar, né, que essas pessoas fossem donas de terras no futuro em que a escravidão fosse abolida. A escravidão no Brasil, ela foi abolida lentamente, não foi uma lei só que aboliu completamente em um dia. Essas leis foram liberando as pessoas aos poucos, até que no dia 13 de maio de 1888, a escravidão foi abolida completamente em todo o território nacional com a Lei Áurea. Mas antes da Lei Áurea, a elite já estava discutindo o que eles iam fazer quando a escravidão fosse abolida, e a maioria dos políticos era a favor da imigração de europeus para virem trabalhar no Brasil. O governo, inclusive, patrocinou a viagem de várias dessas pessoas que estavam fugindo de guerras e da pobreza para virem até aqui. E não foram só europeus, foram pessoas de Portugal, da Itália, da Alemanha, da Espanha, da Rússia e do Japão que vieram trabalhar aqui.
esse incentivo para essas pessoas virem aqui trabalhar fazia parte da política de embranquecimento da população junto com a Lei de Terras, que era basicamente para embranquecer a população, para tirar os traços de todas essas pessoas, esses escravos, né, que eram pretos e africanos, tirar todos os traços dessas pessoas da população brasileira. E é isso. Esse foi o Brasil Império. Não vou fazer vapo. Não faz vapo, cara. Faz vapo.